Olá, eu me chamo Fábio Magna Bosco, eu sou nutricionista, sou química e mestre em nutrição e vamos para mais um vídeo do canal Nutriquímica Descomplicada, ciência de forma leve e divertida. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e os demais vídeos aqui do canal, para o YouTube entender que ele deve entregar esse e os demais conteúdos para outras pessoas, tá certo? Então vamos lá. O assunto de hoje vai ser sobre o glúten oculto, né? Onde o glúten pode estar escondido, né? Além dos alimentos, né? Como a gente já comentou no vídeo sobre contaminação cruzada. Então, existem alguns produtos que a gente pode chamar de produtos não alimentares. Então, o glúten ele não é usado somente na alimentação humana, né? Então, produtos de higiene pessoal, cosméticos, produtos não alimentares no geral, como utensílios de cozinha, eles podem conter glúten em diferentes formas, né? Por exemplo, utilizados como espessantes ou conservantes, principalmente ingredientes derivados de trigo e aveia. A gente sabe, né, que a gente não deve ingerir cosméticos nem produtos de higiene, né, e que também não vamos comer utensílios. Mas pode acontecer uma ingestão inadvertida quando usamos batons ou protetores labiais, por exemplo, pasta de dente, até suplementos, conduzindo assim uma possível ingestão de vestígio de glúten e eventualmente contribuindo para um dano intestinal persistente em pessoas com doença celíaca. Além dos cosméticos e de produtos de higiene pessoal, devido aos cuidados com o meio ambiente, e aqui, né, para deixar como adendo, devemos ter mesmo esses cuidados com o meio ambiente, né? Mas também precisamos ter cuidado com a saúde das pessoas com doença celíaca, né? Hoje nós temos diversos utensílios de cozinha, como talheres, potes, que são feitos com derivados de trigo. Vocês já devem ter visto embalagens, né? Até de repente já presenciaram em algum restaurante ou embalagens ou até canudinhos, né, feitos de material biodegradável. E quando a gente vai ler, às vezes ele está escrito ali que ele é derivado de trigo. Né? Quando a gente consegue identificar é fácil, né, porque a gente somente não usa, né, mas nem sempre a gente consegue identificar. Até em papéis, né, normalmente se usa em papéis amido de milho ou de mandioca. Mas também podem ser usados amido de trigo, por exemplo, ele dá uma maior resistência ao papel. Aqui no Brasil, os papéis feitos, eles usam amido de milho ou de mandioca. Não se costuma usar amido de trigo no Brasil para nada, assim, porque para fazer a extração do amido de trigo é bastante custoso, né? É difícil e custoso financeiramente, então a gente não tem o costume aqui no Brasil. Mas em outros países, né, onde o processo é um pouco mais fácil e também o uso do trigo é mais comum, pode acontecer, né? Mas aqui no Brasil não temos esse problema. Mas temos massinhas de modelar, tintas de pintura, que às vezes são usadas, né, em salas de aula, por exemplo, também podem ter ingredientes derivados de cereais que contêm glúten. Normalmente isso vem escrito no rótulo desses produtos, né? Que ela é feita de cereais, né? E geralmente esses cereais são, né, derivados de trigo ou aveia, enfim. E muitas marcas já vem escrito que contém glúten, então isso também nos facilita, né? Por exemplo, os balões, né? Aquele pozinho que tem dentro do balão, ele também pode ser um derivado de trigo, por exemplo, uma farinha. Mas normalmente vem escrito, né? A gente tem marcas aqui que escrevem o não contém glúten, o contém glúten, enfim. Então, é sempre bom dar uma olhada na embalagem desses produtos para ver o que está escrito. E qual o perigo disso, né? Ainda não temos estudos suficientes, mas como podem estar em contato com alimentos, como as embalagens, por exemplo, né, e os utensílios, isso pode ser perigoso para pessoas com doença celíaca. Temos um estudo, inclusive, recente, vou deixar ele na legenda aqui para vocês,
que fala, né, dessa transferência de partículas de glúten que estão na embalagem para alimentos, principalmente quando é um alimento molhado, digamos assim, né? Por exemplo, uma lasanha, alguma coisa do tipo, isso passa, né? Esse contato que esse alimento mais úmido teve com aquela embalagem passou partículas de glúten que ficaram da embalagem pro alimento. Então a gente precisa ter esse cuidado também. E determinar se um produto não alimentar é livre de glúten pode ser um grande desafio. A lista de ingredientes nos rótulos pode não conter informações suficientes para estabelecer se um produto é seguro para pacientes com doença celíaca ou não. Inclusive, não há obrigatoriedade de rotulagem, né, para esses produtos. Não é como nos alimentos, que a gente tem as nossas leis. Então, fica mais difícil da gente identificar se existe mesmo glúten ali, se aquele material biodegradável ele é um derivado de trigo, ou aveia, ou centeio, ou cevada, por exemplo. Já tem alguns movimentos, né, para que essa rotulagem ela também vá para esses tipos de produtos, mas nós ainda não temos nada a esse respeito aqui no Brasil e ainda também não temos nada assim muito concreto em outros lugares do mundo. Então é importante que os próprios fabricantes, né, digam por livre e espontânea vontade do que é feito o material biodegradável deles. E como nós podemos identificar o glúten nesses produtos não alimentares, né? Eu vou deixar uma tabelinha aqui na tela para vocês e com as palavras, né, que a gente pode procurar. Às vezes o rótulo está em português, às vezes ele está em inglês, às vezes ele pode estar em latim. Então eu vou deixar aqui as 3 formas de como a gente pode procurar o glúten nesses produtos. E a literatura sobre o impacto da exposição não alimentar ao glúten na doença celíaca ainda é limitada, né? Então, as leis que a gente tem hoje para os alimentos, bebidas e medicamentos, elas não se aplicam aos produtos não alimentares, o que dificulta a obtenção de informações claras sobre o teor de glúten, o que pode levar à ingestão crônica de baixos níveis de glúten, especialmente quando falamos de cuidados orais. Então, como eu comentei lá no vídeo de contaminação cruzada, né, uma exposição ao glúten, a gente vai ter sintomas, enfim, vai sentir, mas é bem provável que não aconteça nada além dos sintomas. Mas agora, se a gente ficar se expondo, né, por muito tempo, mesmo a pequenas quantidades, isso pode ser um grande problema e manter a doença ativa. Então, o impacto da exposição tópica ao glúten em pessoas com doença celíaca ainda não está claro. Embora seja improvável que a exposição não alimentar ao glúten seja um dos principais contribuintes para os sintomas na maioria das pessoas com doença celíaca, essa deve ser considerada em casos de sintomas persistentes. Então, como eu comentei, a gente ainda não tem nada muito concreto na literatura, né? Então fica muito difícil de dizer que sim, impacta e que não impacta. Então, por via das dúvidas, a gente faz o que chamamos de prevenção, né? Não vamos utilizar, né? Cuidamos para não utilizar esse tipo de produto, né? Para quando a gente for em algum lugar que ofereça, né? Por exemplo, um canudinho biodegradável que não tem uma identificação muito clara do que é feito, o ideal é não usar. Ou então até uma embalagem, né? Que foi entregue o alimento, que não tem ali uma identificação muito clara, uma embalagem biodegradável, também o ideal é não usar. Então a gente vai tomando esses cuidados ao longo, né, da nossa vida para se expor menos ao glúten, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, que eu vou respondendo, certo? E de novo, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir este e os demais vídeos, certo? Até o próximo vídeo. Beijos da Nutriquímica.